Carcará, quero te ouvir sobre um ponto envolvendo aqui o Fachin. Olha o nível que a coisa chega. O Fachin comunicou que as decisões, todas elas que o Toffoli tomou sobre o caso Master, podem vir a ser revistas. Falou isso com a maior naturalidade do mundo. Ele falou, olha, quando a gente realmente voltar a parar para ver isso aí, pode ser que a gente reveja isso, pode ser que as coisas mudem, não tem problema quanto a isso, a gente só não vai responder à pressão política, mas pode ser que mude. Ou seja, um caso nessa gravidade, envolvendo o Brasil todo, ele fala com a maior naturalidade, parece até que ele não tem pauta no judiciário. O judiciário não é pautado por nada, não. A gente pode até fazer. É um favor. Ele fala como se fosse um favor. Não, gente, a gente pode até fazer. Mas por quê? Existe um procedimento. Não é por causa de pressão política. Não é? A gente vai fazer. Se tiver que mudar, a gente muda. E é isso aí, gente. O olhar, gente, é de cima para baixo. É assim que é visto. Né? E parece que não tem pauta. Então, quer dizer, se tudo pode mudar, não é grave o que está acontecendo? Se a gente está levantando a possibilidade, porque também ninguém é cego, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, pelo amor de Deus. O cara falou com essa naturalidade, com todo mundo sabendo o que sabe do Toffoli desde semana passada e retrasada. Não pode ser que seja revisto. Então, pode ser que não seja. Pode ser que não seja, com todos os vídeos, com tudo que a gente tem agora. Não, pode ser. Gente, é óbvio que vai ser. Só que o que ele faz? Ele solta isso na mídia. E vamos ver se vai ter pressão ou se não vai. Né? Mas, Carcará, aí, se até o Fachin tá colocando isso em pauta, vamos tentar ver o copo meio cheio. Pode ser que não só o Lula, até o STF esteja vendo isso como positivo. Vamos pelo menos entregar um e aí acabou a pressão. O que você acha, irmão? Camarada, eu vou ser breve porque é constrangedor você falar desse modelo de STF que está aí, né? Primeiro, ninguém ali fez concurso público, é cargo comissionado. O presidente indica e quem aprova é o Senado. Quem que aprovou o Fachin, todos que estão lá, o Dias Toffoli, que é um advogado simples, o boy lá foi advogado do Lula lá na cadeia, virou ministro, cara, quem aprova é o Senado. O que é que ele fala? Porra, meu irmão, o cara é um cargo comissionado e vira o cargo eterno e se torna intocável. Ao mesmo tempo, você chega lá, pô, agora eu sou do STF, não existe mais nenhuma lei sobre mim, eu sou dono de tudo. Antes eles ainda tinham medo dos generais, que os generais ligavam, meu irmão, para de vagabundagem, não fecha essa porra aí. Agora os generais também não querem mais participar da defesa nacional, da segurança nacional, que envolve segurança nacional. Quando você perde a insegurança jurídica, o caos jurídico, isso vai refletir na segurança nacional, que reflete na defesa nacional, que vai sobrar para o militar resolver o caos. Então eles não têm mais medo. É prender os generais, pô. Quer dizer, você vê o Dias Toffoli envolvido com esse tipo de coisa, prendendo os generais. Era para o comandante do Exército, junto com os 3 comandantes militares, pedir anulação do caso, enquanto o Dias Toffoli estivesse envolvido nisso aí. Anula essa porra toda. Como é que você, dentro da administração pública, você não cumpre quase todos os requisitos, você não consegue cumprir nenhum, e você é juiz ainda, pô? Imparcialidade, impessoalidade, você tem que ter moral. Cara, os caras perderam a moral. Não tem mais nada. Não existe mais. Não o item daquele que a autoridade tem que ter para ela se tornar autoridade, que isso não é poder, ela se tornar autoridade para que a lei dela seja cumprida, que é um juiz. Um juiz é um cidadão, geralmente um senhor idoso, gordinho, rostinho, vou repetir, ou come lagosta. Ele não tem poder, tem uma caneta, porra. Ele dá a ordem lá. Ordem arbitrária. O pessoal vai e cumpre. Então o Brasil está com um problema de psicose coletiva das autoridades. Se amanhã o Marcola se tornar ministro do STF, que eu não duvido, ele vai dar ordem e o general vai cumprir. Mas foi o STF. Ordens não se discutem, se cumprem, a lei se cumpre. Se for assim, é bom demais. Aí quando entrar lá um masoquista lá, um defensor da morte de mulheres e de todo mundo. Então, vamos cumprir, porque é Lorde, é o STF que mandou matar, então vamos matar. Cara, tá uma loucura, bicho. Enquanto isso, tá lá o general Heleno preso, Braga Neto preso, general Mário preso, todo mundo preso, com a ordem do Dias Toffoli também. E como é que fica isso aí?
Aí vem o Fachin, aí você vai olhar, pô, todo mundo aqui é cargo comissionado. Me explica como é que o cargo é comissionado. O cara se torna juiz eterno, intocável e pode fazer o que quiser, inclusive se envolver com falcatrua. E o cara ainda cumpre a ordem desse juiz. Aí não tem explicação, cara. Ou é muita frouxidão, ou é vagabundagem mesmo, pô. Não tem outra coisa para se falar. É nojento. Aí você vê oficiais e sargentos indo embora porque não aguenta mais ficar numa situação dessa de ter que obedecer quem está em cima dele, porque você perde a moral e perde a fé nos seus líderes, pô. É isso aí. Muito bom, Carcará. Comandante Vilas Boas. Também quero te ouvir aí sobre esse ponto, para a gente passar aí para nossa última notícia. Eric, essa dando complementariedade, né, à discussão, né, eu lembro de uma entrevista proferida aí pelo ex-ministro da Suprema Corte, chamado Aires Brito, né, e que ele falava que, de acordo com a Constituição brasileira, né, os poderes são harmônicos, independentes entre si, mas existe somente um deles que é supremo. Então, assim, naquela entrevista ele já dava a conotação de que o atual sistema, né, judiciário brasileiro, ele se entende, né, pelo menos internamente, com alguma coisa semelhante ao que seria o poder moderador que a gente viu no período imperial. Então, assim, isso é uma interpretação minha, mas, assim, de acordo com o que ele colocou, é justamente isso, que eles que vão dar a palavra final entre qualquer ação de discordância ou do que eles acharem de acordo com o que eles pensam fora do legislativo e do executivo. Então, uma corte, como a gente falou, que deixou de ser para mediar os assuntos em torno da constitucionalidade, para verificar se as cláusulas, se alguma ação estava de acordo ou indo de encontro aos preceitos da Constituição, ela avocou para si várias coisas, vários processos, várias ordens, e aí passou a ser um poder quase que executivo, né? E anulando os outros dois, principalmente hoje que a gente vê o judiciário. E a gente está, como o Carcará falou, envolto nessa armadilha judiciária, porque uma vez que esse cidadão se torna ministro, poderia não ser qualquer um desses aí já citados pelo Carcará, ele se torna praticamente intocável, né? Porque se ele é supremo, não tem ninguém para apitar em torno dele, né? E aí a gente viu na semana passada o ministro Fachin justamente sair em defesa fervorosa ao seu companheiro, o ministro Dias Toffoli, usando aquelas palavras pomposas, né, aqueles carimbos que são cacofônicos, implementados em torno de qualquer crítica quanto ao Supremo Tribunal Federal, é um ataque contra ao Estado democrático de direito, contra a constitucionalidade, contra a soberania dos poderes, e qualquer um que faça isso é um golpista, é um fascista, é um extrema-direita e qualquer outro rótulo que eles queiram colocar. Então, por trás da democracia, ele blinda, coloca um escudo de que qualquer crítica, qualquer interposição, qualquer interferência, mesmo do legislativo, do qual o Senado Federal seria o único artifício ou contrapeso que nós temos de acordo com a Constituição Federal de 1988, ele foi justamente anulado. E aí esses senhores se tornam os supremos donos do Brasil, que não só agora fazem a justiça, mas não aplicam a justiça, mas eles legislam, eles estão executando, estão dando ordens no Brasil. E aí agora o seu ministro Fachin já veio, depois da confusão do final de semana, querendo colocar assuntos como esse que o Eric falou, colocando alguns panos quentes ou colocando, deixando algum subterfúgio, alguma rota de fuga, alguma fuga para explicar que as ações do ministro Dias Toffoli poderiam ser revistas. Como assim? Que história é essa de rever a ação de ministro? Né? Então, o sistema começa a dar sinais que está se corroendo, que está sentindo a pressão externa e interna também, e aí eles vão se cutucar, vão se coçar para mostrar que possivelmente eles vão ter que deixar alguma brecha para cortar um desses braços. Então, Eric, é triste a gente falar sobre isso, eu fico chateado, porque a gente vê justamente esse pacto republicano vigorando no Brasil, o que é totalmente pernicioso, né? Os seus pesos e contrapesos institucionais perderam a razão e as coisas são negociadas aí nessas reuniões fora de agenda, impressões daqui e dali, que vão cortar um membro para safar
para proteger o corpo, mas infelizmente o que a gente percebe no Brasil é que mesmo cortando a mão para salvar o braço, o sistema aqui ele é igual a um polvo, né? Ele se rearticula, ele se regenera, e aí para preservar o status quo do poder, para manter a instituição dentro do que eles entendem funcionando, eles não vão hesitar em cortar o seu dedo para entregar, ou mesmo não vão fazer nada, como o Carcará colocou na primeira colocação, na primeira intervenção dele. Vai deixar o sistema acontecer, eles podem tirar o Dias Toffoli jogando para a primeira instância, e dali para cá, daqui a meses, ninguém mais sabe. E tudo que está acontecendo aí relativo a Banco Master, sortes, sabe-se lá mais o que está acontecendo por trás disso tudo, vai ser esquecido e as coisas vão continuar andando, a gente somente só vai ter esquecido, porque ou se acaso vai ser abafado lá na primeira instância, ou o ministro Dias Toffoli vai sair porque decretou uma aposentadoria precoce, ou seja lá o que vai acontecer, mas aí é justamente como a gente via lá no Tropa de Elite, né? Parece que com um cara desse, quando cai, ele cai para cima. Então é triste ver isso, mas a gente tem que aguentar, ver isso acontecendo, alertar os nossos ouvintes para que saibam o que está acontecendo e mais, quando forem agora as urnas em 2026, saibam votar para que aqueles que nos representam, aqueles que fazem essa batina no Senado Federal, não deixem isso acontecer da forma que está acontecendo.